atrás. Eu sou Emanuel, tá? Assessor de comunicação aqui do MEC, do ministro. Então, quem não tiver meu telefone ainda, depois a gente pega. Primeiro, eu queria pedir desculpa aí pela confusão. Algumas pessoas acabaram sendo barradas lá embaixo, porque a gente está mudando ainda e chegando agora, acho que vocês entendem, né? Só para explicar mais ou menos como é que vai ser. Vai ser coisa rápida, tá? O ministro entra, vai anunciar os secretários, presidentes de autarquias juntos, e depois do anúncio, a gente faz um quebra-queixo aqui direto com eles, tá? Nas próximas coletivas, a gente vai organizar melhor para ter pergunta com todo mundo sentado, tá? É porque agora realmente foi meio confuso nesse momento, tá bom? Só para todo mundo saber. Convidamos para compor o dispositivo o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom, primeiro, agradecer a presença de todos e todas. Vamos hoje aqui anunciar a equipe vai entrar antes ou vai? Vamos entrar todos. Sentarem, por gentileza. Pode sentar em qualquer cadeira aí. Pode sentar em qualquer uma. Bom, novamente boa tarde a todos e a todas. Essa semana nós trabalhamos aqui para não só nos aprofundarmos com alguns números e ações aqui do Ministério, mas para construir o time que, a partir de agora, dará sequência, conduzirá os trabalhos aqui do Ministério. E, em primeiro lugar, quero agradecer a todos eles e elas que, aliás, a maioria elas, que estão aqui presentes e que aceitaram esse convite. Tanto minha gratidão a todos vocês. E, mais uma vez, sempre agradecer ao presidente Lula pela confiança depositada na minha pessoa, nesse time, para que a gente possa conduzir o destino da educação brasileira pelos próximos 4 anos. Um desafio enorme de reconstrução, de retomada de várias políticas públicas na área da educação que foram desmontadas, mas avançar. Agora, a partir de agora, a gente procurar consolidar importantes ações, e o presidente tem sempre colocado a importância de fortalecer a educação básica e a alfabetização na idade certa das nossas crianças. Portanto, eu queria, com muito prazer, muita honra, apresentar, primeiro, ela que já é conhecida de todos, porque já tinha anunciado, mas será meu braço direito aqui no Ministério. Eu que convivo com ela há mais de 16 anos e queria convidar aqui para o dispositivo, como a gente chama, né, Jesus? A minha querida secretária executiva do Ministério da Educação, professora Isolda Sela, ex-governadora do Estado do Ceará, que terá o papel de assistir todas as coordenação, supervisão das políticas públicas e das ações do Ministério. Portanto, Isolda, seja bem-vinda aqui a esse time. Bom, aliás, Isolda é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tem especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. É graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Foi governadora do Estado do Ceará no ano passado, até o ano passado, né, até o dia 31 de dezembro. Vice-governadora do Estado por mais de 7 anos.
foi secretária estadual de Educação por 8 anos do Estado do Ceará, foi secretária de Educação do município de Sobral, foi secretária adjunta de Educação, foi diretora e psicóloga do Centro de Educação Básica Escola Arco-Íris e é professora da Universidade Regional do Cariri, lá no Ceará. Então, Isolda, seja bem-vinda. Uma salva de palmas para a Isolda. Bom, para a Secretaria de Educação Básica, que é uma secretaria muito importante para o Ministério, onde absorve, a partir de agora, a nova estrutura, a Secretaria de Alfabetização. Então, nós convidamos a doutora em Sociologia. Aliás, essa secretaria terá um papel fundamental, porque uma das prioridades que o presidente Lula tem nos colocado, como eu falei inicialmente, é fortalecer a educação básica nesse país, ensino infantil, fundamental e ensino médio. Como eu falei no meu discurso aqui de posse, 1/3 das nossas crianças brasileiras ainda não aprende a ler e escrever na idade certa. Isso compromete todo o ciclo evolutivo, educacional dessas crianças. E nós convidamos, eu queria convidar aqui a pessoa acerta o nome, a doutora Kátia Schweinkart. Acertei? Bem-vinda. A Kátia é doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. É graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. É servidora do INCRA, exerceu o cargo de coordenadora geral do Centro Estadual de Unidade de Conservação do Estado de Amazonas, foi secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus e foi secretária municipal de Educação também da capital em Manaus. É professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas e foi agraciada com o Prêmio Espírito Público 2020, destaque na categoria Educação, por sua trajetória como gestora da Educação Municipal de Manaus, que teve avanço significativo. Portanto, eu queria dar as boas-vindas e pedir uma salva de palmas à nossa querida Kátia, doutora Kátia. E também nós temos a alegria de termos pessoas de várias regiões do país. Bom, para a Secretaria da Educação Superior, que tem um papel importante na formulação e implementação de políticas nacionais na educação superior, nós convidamos, e queria convidar aqui para o palco, a ainda atual reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Carvalho. Queria convidar e agradecer. A doutora Denise, ela, como eu disse, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está encerrando aí o seu mandato. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Aliás, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a nossa maior universidade brasileira. Vice-presidente regional da Organização Interamericana para a Educação Superior. Vice-presidente da Conferência Regional de Reitores das Universidades Latino-Americanas. Professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Livre docente em Fisiologia e Biofísica pela USP. Pesquisadora 1A do CNPq, médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Ciências Biológicas, Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, doutora Denise, obrigado, seja bem-vinda, magnífica reitora. Uma salva de palmas a Denise, que cumprirá essa missão no time. Aliás, desculpa aqui, tenho que continuar o currículo, aqui, não terminei não. É doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, também da mesma universidade, coordenadora de graduação e de pós-graduação, vice-reitora e diretora do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, vice-diretora da Andifes,
foi membro no comitê de assessoramento do CNPq e dona de diversos prêmios na área educacional. Portanto, mais uma vez, obrigado, magnífica doutora reitora Denise Carvalho. Bom, para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que tem a responsabilidade também de formular políticas para regulação e supervisão tanto das instituições de ensino superior privadas, públicas e privadas, nós convidamos a professora, e queria convidar aqui para o palco, a professora Helena Sampaio, da Unicamp. Bem-vinda. Bom, a Helena é professora de livre docente da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, é doutora em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e com estágio de pós-doutorado na França, é mestre em Antropologia Social, é pesquisadora produtividade do CNPq desde 2015, membro fundadora do Laboratório de Estudos de Educação Superior da Unicamp, editora-chefe da revista Proposições, membro do Conselho Editorial da editora da Faculdade de Educação da Unicamp e membro do Conselho do Ranking Universitário da Folha. Portanto, seja bem-vinda, doutora Helena, uma salva de palmas para esse time, para essa equipe. Vocês estão vendo como são um time de mulheres aqui. Bom, para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, responsável tanto pelo ensino da educação profissional e tecnológica do Ministério, nós convidamos um ex-reitor, professor e ex-reitor também dos institutos federais. Queria convidar aqui ao palco o professor Getúlio Marques Ferreira. Seja bem-vindo. O Getúlio é professor, engenheiro, especialista em engenharia de sistemas e mestre em engenharia da produção. Foi diretor de ensino e diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, atual Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foi diretor do Núcleo de Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já fez parte do Ministério da Educação, foi coordenador de Planejamento, Orçamento e Gestão e diretor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e foi secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte. Portanto, seja bem-vindo, Getúlio, nessa nobre missão, fazer parte do time. Muito obrigado. Bom, nós recriamos a antiga SECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Isso foi sugestão do grupo de transição durante a transição de governo, com muita alegria para que a gente possa receber a todos e fazer a inclusão dos nossos jovens e crianças nesse país. E convidamos uma professora, quem eu queria convidar aqui para o palco, a doutora Zara Figueiredo. Seja bem-vindo, bem-vinda. A Zara tem doutorado em Educação pela USP, com bolsa de estágio de doutoramento na Inglaterra, na Escola de Educação da Universidade de Bristol, pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole do Departamento de Ciências Políticas da USP, mestre em Letras pela Universidade Católica de Minas Gerais, tem graduação em Letras pela PUC de Minas Gerais, docente da Educação Básica Pública por 21 anos, atuando no Vale do Jequitinhonha, na rede estadual de Minas Gerais. Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Portanto, seja bem-vinda, doutora Zara, muito bem-vinda ao time aqui do Ministério da Educação e Cultura. Bom, para a Secretaria também recriada, a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, a SASE, ela tem o papel de articular todas as políticas com os secretários estaduais, secretários municipais. Eu queria convidar aqui para o palco o doutor em Educação, professor Maurício Holanda Maia.
Ele é cearense, mas mora aqui, né? Foi meu secretário também da Educação no Ceará. O Maurício é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor da Faculdade de Educação da mesma universidade. É especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério de Planejamento. Secretário Municipal de Educação de Sobral, foi secretário adjunto de Educação do Ceará, foi secretário de Educação do Ceará e consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Portanto, Maurício, seja bem-vindo aqui ao time aqui do MEC. Uma salva de palmas para o Maurício. Bom, aqui nós apresentamos as nossas 7 secretarias, com a Secretaria Executiva e as 6 secretarias que fazem parte aqui do time do MEC, portanto, a maioria aqui mulheres. E agora vou anunciar aqui os dirigentes das entidades vinculadas do Ministério da Educação. Bom, para o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é a autarquia responsável pela execução, grande parte da execução orçamentária das políticas do Ministério, nós convidamos aqui para o palco a doutora também, Fernanda Pacobaíba, cearense. Seja bem-vinda. A Fernanda é doutora em Direito Tributário pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Tem mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Tem MBA em Gestão Pública pelo INSPER. É especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará. Não sabia que era do Pará, não. Em Administração pela Academia da Força Aérea. Auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual do Estado do Ceará, da Secretaria da Fazenda. Foi secretária da Fazenda do Governo do Estado do Ceará, aliás, primeira mulher a comandar a Secretaria da Fazenda do Ceará. E é professora dos cursos de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, lá no Estado do Ceará. Portanto, bem-vinda, a minha querida Fernanda, salva de palmas para você, que vai gerenciar aí o orçamento do FNDE. Bom, para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, que é uma fundação que tem uma missão importante na expansão e na consolidação da pós-graduação nas nossas universidades. Eu queria agradecer e convidar aqui para o palco a professora, doutora Mercedes Bustamante. É isso, Mercedes? A Mercedes é professora titular da Universidade de Brasília, aqui da UNB, possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Geobotânica pela Universidade de Trier, na Alemanha, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UNB, atuou também como membro de comitês científicos internacionais. Foi coordenadora geral de gestão de ecossistemas e diretora de políticas e programas temáticos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e como diretora de programas brasileiros e bolsas de estudo de coordenação de desenvolvimento de pessoal na CAPES. Membro do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e do Conselho de Administração do Instituto Serra Pilheira. Eleita membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Portanto, seja bem-vinda, doutora Mercedes, que vai dirigir a CAPES. Seja bem-vinda. Bom, nós temos uma outra entidade vinculada ao Ministério da Educação, que é a Fundação Joaquim Nabuco, que fica em Pernambuco, em Recife, no Pernambuco. Que tem o propósito de não só de preservar todo o legado histórico-cultural, mas também é uma fundação que tem um papel importante dentro do Ministério da Educação e Cultura. Ministério da Educação. E eu queria convidar aqui, nós convidamos e agradecer por ter aceito esse convite, a doutora Márcia Ângela, que a gente queria convidar aqui para o palco.
teve a gentileza de vir na madrugada de hoje, para estar aqui nessa apresentação. Ela é doutora em Educação pela USP, professora titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, foi professora de Educação Básica, diretora de Planejamento da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, diretora do Departamento de Educação da Universidade Católica de Pernambuco, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, presidiu também o Conselho Municipal de Educação de Recife, conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, é diretora de Cooperação Internacional da ANPAE, coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Pernambuco e foi membro do GT de Educação Básica da Sociedade Brasileira pelo Progresso das Ciências, SBPC. Bom, seja bem-vinda, doutora Márcia. Bom, e para concluir, infelizmente, não foi possível a presença dele aqui hoje, que vai dirigir o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, que é o nosso instituto fundamental, importante para que faz toda a estatística, avaliações e que norteia as políticas públicas do Ministério. Mas eu queria anunciar que será o doutor professor Manuel Palacios da Cunha e Melo. Ele foi professor e diretor da Faculdade de Educação e pró-reitor de Planejamento e Gestão da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisador do Centro e professor do Programa de Pós-Graduação profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, doutor em Ciências Sociais pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia de Comunicações pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, já foi secretário da Educação Básica do Ministério, diretor de Políticas da Educação Superior, diretor de Desenvolvimento da Educação Superior e secretário interino da Secretaria da Educação Superior, é criador do Laboratório de Avaliação e Medidas Educacionais da Faculdade de Educação de Juiz de Fora e fundador e primeiro coordenador do Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação. Então, tanto, dá uma salva de palmas aqui para o Manuel, apesar de ele não estar aqui presente. Bom, concluímos aqui, esse é o time, são 8 ou 9? 8 mulheres, são 8? 8 mulheres e 4 homens, você completando o time de 11. Então, esse é o time que, a partir de hoje, irá comandar aí os destinos e as políticas públicas da educação brasileira. Portanto, a todos, sejam bem-vindos. Agora a gente arregaça as mangas e formar as equipes de cada secretaria e trabalhar pelas nossas crianças e jovens e adultos nesse país. Portanto, sejam todos bem-vindos e parabéns e agradeço pelo convite. E agora é trabalharmos. Muito obrigado. Pessoal, vamos só organizar aí para tirar uma foto com todo mundo e aí depois a gente faz as perguntas, tá? Vocês preferem quebra-queixo aqui, aquela confusão toda, ou preferem perguntar daí? Melhor perguntar assim individual, né? Tá, é porque muitas vezes, às vezes o pessoal gosta de quebra-queixo, mas então a gente pergunta individual para ficar mais fácil, tá? Aí só coloca uns microfones aqui ou já está captando? Tá. Então, a gente vai só voltar com o púlpito, colocar o microfone de novo e aí começa a fazer as perguntas, tá? Quem quer fazer primeiro? Tá. Eu ainda não decorei o nome de todo mundo, tá? Mas vamos ali primeiro, tá? Oi. Tem microfone para eles? Não, né? Deixa eu preparar o microfone de novo. Ainda tem perguntas? Tem.
Primeiro, não é só repleta de cearenses, é uma equipe que tem pessoas de todas as regiões do Brasil. Aliás, está faltando só da região sul, mas tem pessoas da região norte, pessoas da região do centro-oeste, pessoas da região sudeste, pessoas da região do nordeste. E esse time ele vai procurar se integrar, porque essa é uma determinação, é uma visão sistêmica que a gente tem da educação brasileira. É preciso olhar desde a creche até a pós-graduação, uma visão sistêmica. Nós vamos rediscutir o novo Plano Nacional de Educação, porque o atual se encerra agora em 2024. Vamos trabalhar para aprovarmos o nosso Sistema Nacional de Educação. E tenho muito orgulho de vir do Ceará, de ter tido o convite do presidente Lula, juntamente com a Isolda, porque o Ceará, porque ninguém transforma a educação da noite para o dia. Isso é um processo continuado, é um processo que exige uma política de Estado, né? E o Ceará tem sido um exemplo, principalmente na educação básica, e hoje os melhores resultados do ensino fundamental são do Estado do Ceará. Já destaquei isso, inclusive, na nossa posse, com números, e muito orgulho. Mas isso é um trabalho de pactuação, de muito diálogo, de um regime de colaboração que nós vamos procurar construir a partir do Ministério da Educação, um regime de colaboração com estados e municípios brasileiros, convocando governadores, prefeitos, secretários e secretárias, nessa grande união e pactuação pela educação, focando na educação, na alfabetização básica, porque, como eu falei também na minha posse, e falei aqui no início da minha fala, hoje nós temos praticamente 1/3 das nossas crianças não aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso compromete todo o ciclo educacional dessas crianças. Então, nós vamos procurar, a várias mãos, construir, porque nós temos políticas de sucesso já em vários estados do Brasil, do Ceará, no Pernambuco, no Espírito Santo, na Paraíba, com escola tempo integral do ensino médio. Enfim, há uma determinação também do presidente para que a gente possa ampliar e garantir, e é claro que isso vai ser um planejamento, que a gente possa ter as nossas escolas em todos os níveis de tempo integral nesse país. Há um percentual ainda muito pequeno, principalmente no ensino fundamental, e é fundamental porque, além de nós darmos oportunidade para nossas crianças e jovens, é também uma política de proteção, né? Eu sempre digo que a maior política de proteção à violência nesse país era garantir que todas as crianças e jovens estivessem o dia inteiro na escola. Então, também essa vai ser uma das nossas prioridades, por determinação do presidente Lula, com muito diálogo, com muita pactuação, convocando a todos, e esse time aqui vai liderar todo esse processo de diálogo, de construção com os estados brasileiros e com os municípios brasileiros. Só nome e veículo, por favor, tá? Nome e veículo, por favor. Tá ok. Boa tarde, ministro. Carla Lucena, Globo News. Eu gostaria de consultar, eu sei que é a primeira semana, muita coisa ainda vai ser ajeitada, mas, de acordo com dados do TCU, quase 4.000 obras relacionadas à educação estão paradas em todo o Brasil, obras concentradas principalmente em Norte e Nordeste. São escolas, creches, pré-escolas, universidades, enfim. Gostaria que o senhor falasse que medidas já passa pela cabeça, eu sei que está no início, mas para poder avançar com essas obras, eu sei que tem que ter um diálogo, até porque envolve recursos. E também uma segunda pergunta é sobre, a gente acompanhou agora, principalmente nos últimos meses, bloqueios no orçamento da educação, principalmente direcionados a ensino superior, às universidades, agora, no final, inclusive, ali envolvendo também a CAPES. Já há também um retrato de como que vai ser direcionados os recursos do Ministério para garantir que o ensino superior não fique sem recurso e consiga honrar com as suas contas? Bom, primeiro nós estamos iniciando e tomando pé de todos os dados e informações do Ministério. Nós conseguimos, logo no início da semana, nomear a presidenta do FNDE, que já solicitei todo o levantamento de todas as obras que estão em andamento, paralisadas, que não foram iniciadas. Inclusive, apresentei hoje para o presidente, e nós vamos aí aguardar a decisão presidencial em relação à ideia que a gente possa retomar essas obras o mais rápido possível, mas isso será anunciado pelo presidente. Depois,
Em relação também à merenda escolar, alimentação escolar, há 6 anos não há um reajuste nos repasses do Ministério aos estados e municípios, então também é uma questão que nós estamos avaliando, analisando. Em relação ao orçamento, nós tivemos uma recomposição orçamentária já na aprovação do orçamento, que vai nos garantir dar um fôlego nesse início de ano de 2023, mas a gente pretende, em um breve espaço, apresentar ao presidente da República todo um planejamento de ações para os próximos 4 anos, focado nas suas prioridades, nos seus compromissos de governo com o povo brasileiro. E nós vamos discutir as questões orçamentárias. Tenho conversado muito também com o ministro Haddad, que já foi ministro da Educação, portanto tem a sensibilidade. Mas o mais importante que nos entusiasma é o fato de que o presidente está determinado que a educação é prioridade nesse seu governo. Boa tarde, Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. Parabéns a todos e todas anunciadas. Queria perguntar inicialmente, nesses dias que ficou essa expectativa de quem seria a equipe do senhor, integrantes do PT comentaram que tiveram pouco acesso ao senhor para sugerir nomes, é natural que as pessoas queiram indicar nomes. Gostaria de saber do senhor, quem que o senhor ouviu para chegar a esses nomes? Não sei se o senhor conhecia todo mundo, se a secretária Isolda foi quem coordenou. Gostaria de saber com quem foi esse diálogo para chegar aos nomes da sua equipe. E tem uma segunda pergunta, que é em relação a projetos do governo passado, né? Tem 2 projetos específicos. Um é as escolas cívico-militares, no documento de transição, inclusive numa resposta que o MEC deu para a reportagem da Folha, não há definição ainda se o atual governo vai manter as escolas cívico-militares, principalmente as que foram apoiadas, e que há aí um estoque de 100 milhões de reais empenhados nos últimos anos para essas escolas, embora não foi pago. Eu queria saber qual que é a posição final do governo, ou se já tem, em relação à continuidade desse projeto, e também a todos os materiais que foram criados na política de alfabetização do governo Bolsonaro. Obrigado. Bom, primeiro, nós fomos buscar informações e sugestões de pessoas que já tiveram a experiência no Ministério, em várias áreas, professores das universidades, no que há de melhor nesse país. Para mim, essa é uma equipe de excelência, uma equipe que tem uma vasta experiência nas suas áreas e perfil para ocupar as funções que foram convocadas. Portanto, essa foi a forma que nós procuramos olhar para esses nomes, para essas pessoas que estão aqui conosco, que agora faz parte desse time. E, então, e a segunda pergunta... Primeiro, nós vamos, com cada secretário assumindo as suas pastas, as suas funções, nós vamos avaliar, porque, para mim, toda política pública precisa ser avaliada, toda ação precisa ser avaliada, os resultados, se alcançaram seus resultados. Portanto, posteriormente, nós vamos tomar as decisões, como tomamos recentemente, de trazer para a SECADI a diretoria de bilíngue de surdos. Portanto, foi uma decisão importante. Nós vamos, até o dia 23 e 24 desse mês, nós vamos ter aqui o papel de avaliar, cada um vão ter aqui a missão de avaliar a estrutura da sua secretaria, portanto, a estrutura conjunta do Ministério, para poder cumprir, que possa cumprir o seu melhor desempenho, o seu papel e os seus objetivos durante esses 4 anos. Cristiane, da CBN, com relação aos materiais, né, que ficaram com relação à alfabetização e tudo mais. Isso também será avaliado? Existe alguma coisa que possa continuar no governo, se vocês já sabem, enfim? A alfabetização? A alfabetização será prioridade nessa gestão dos... Sim, vamos avaliar, repito, todas as políticas, projetos, ações. A secretária Isolda já vai fazer toda uma programação para conhecer mais detalhadamente todas as ações e políticas de cada secretaria, para que a gente possa tomar as decisões dentro das diretrizes e compromissos desse governo. Pronto? Mais alguma pergunta? That's Não? it. Beleza? Bom, então, só Obrigado, agradecer a todos da imprensa e também aqui apresentar aqui o nosso secretário adjunto também da Secretaria Executiva, o Léo, que
servidor de carreira de 30 anos no Ministério da Educação. E também o nosso secretário, nosso assessor jurídico também já foi nomeado ali, o Rodolfo, que é da AGU, também está ali atrás, também será o nosso, dará todo o apoio na área jurídica aqui do Ministério. Então, a todos vocês, boa tarde, muito obrigado. Que Deus nos abençoe para nessa nova missão. Obrigado, gente, obrigado. Está encerrada essa coletiva e solicitamos aos presentes porque, por gentileza, assinem a lista de presença que se encontra na saída. Boa tarde a todos.